Sejam bem-vindos ao Cainvias Esportes e chegou a vez de falarmos do São Paulo Futebol Clube. A minha expectativa para esse ano de 2023 do São Paulo, o que eu acho das movimentações que o São Paulo fez nessa janela de transferências, que foram muitas. Para quem ainda não viu, eu já fiz um vídeo sobre o Palmeiras e sobre o Corinthians também nesse mesmo modelo, sobre expectativas do ano, sobre as movimentações na janela de transferências e tudo mais. Eu vou deixar o card aqui dos vídeos do Corinthians e do Palmeiras, para quem não viu. Então bora lá já falar do São Paulo. O São Paulo que se movimentou muito nessa janela de transferências. Tiveram saídas significativas no elenco e também muitas chegadas aí, apostas e tudo mais. O São Paulo perdeu o Miranda, perdeu o Léo, o Miranda se aposentou, o Léo foi pro Vasco, teve o Reinaldo que foi pro Grêmio, teve o Patrick e o Igor Gomes foram pro Galo e também teve o Nicão que foi pro Cruzeiro. Então, ou seja, saídas assim importantes pro elenco do São Paulo. Lógico, podemos questionar aqui a qualidade de um ou de outro, mas sem dúvidas eles tinham um papel importante nesse elenco do São Paulo. E as contratações do São Paulo, mais uma vez, o que é uma rotina dos últimos anos, são apostas. Ano passado foi bastante isso, então o São Paulo mantém esse critério de negociações assim, e acho que tenta não torcer, mas esperar aí que eles deem certo nesse ano. O São Paulo trouxe o Wellington Rato do Atlético Goianiense, trouxe o David do Internacional, o Jackson Mendes veio do Los Angeles FC, não do Los Angeles Galaxy, foi do UFC. Também teve o Alan Franco do Atlanta United, teve o Pedrinho do América, o Rafael do Galo e o Marcos Paulo, que estava no Atlético de Madrid, estava emprestado para um time menor da Espanha e retorna ao futebol brasileiro. Pelo menos os mais significativos são esses, os mais importantes são esses. Eu acho que o São Paulo tem apostas válidas aqui. Principalmente o Wellington Rato eu gosto. Eu acho que fez um bom ano no Atlético Goianiense. E assim, eu acho que é um cara com qualidade que pode, num time bem organizado, funcionar bem. Trabalhando ali nessa função que o Rogério já colocou ele no início do Paulista. Da direita pra dentro, é um cara canhoto que finaliza muito bem pro gol e tudo mais. Então acho que essa é uma aposta muito válida. E acho que vai dar certo no São Paulo nesse ano. Outras apostas que eu acho válidas, o Pedrinho e o Marcos Paulo. O Pedrinho é um cara que foi bem no América no passado, ele volta pro Lokomotiv, o São Paulo já pega de volta, né? É um cara muito jovem, que eu vejo ele muito como aquele ponta de 1 contra 1 muito habilidoso. Então eu acho que pode casar bem fazendo esse contraponto com o Wellington Rato. De um lado um meia jogando aberto e do outro lado esse ponta mais agressivo. Eu acho que pode ter um casamento legal no São Paulo aí. Então eu vejo como uma boa aposta para esse ano. O Marcos Paulo é outro. Eu gosto da contratação do Marcos Paulo. Ele surge muito bem no Fluminense como uma grande promessa. Ele ainda é muito jovem, mas ele acabou não dando certo no Atlético de Madrid. Foi emprestado para times menores da Espanha e retorna ao Brasil. É um cara muito talentoso, um meio atacante ali que consegue jogar aberto e tudo mais. Então eu acho que é uma aposta válida. Foi uma oportunidade de mercado que o São Paulo encontrou e que pode acabar sendo muito útil pro tricolor paulista nesse ano. O Rafael, falando agora do goleiro, ele vem, assim, eu gosto da contratação no sentido dela ser melhor do que os que estão lá. Então eu vejo o Rafael sendo titular no São Paulo indiscutivelmente nesse ano. Ele é mais goleiro do que o Jandrei e ele é mais goleiro do que o Felipe Alves. Mas eu ainda acho que é pouco. O São Paulo que tem assim, como figura, até é o técnico do time coincidentemente, mas tem como essa figura do gol, o Rogério Ceni, que passou lá 20 anos e desde que ele se aposentou o São Paulo não encontra um goleiro. Eu acho que pode acabar caindo nessa cilada mais uma vez. O Rafael, eu vejo ele como um goleiro mediano para bom no máximo. Então eu não acho que ele seja uma contratação que o São Paulo mereça. Assim, um time do tamanho do São Paulo merece um goleiro melhor do que o Rafael. Mas enfim, eu acho que, dadas as circunstâncias, dado o elenco do São Paulo, ele vai ser titular e ele pode acabar sendo importante nesse ano. Contra o Palmeiras ele foi muito bem, por exemplo, no domingo passado. No 0x0 ele catou muito bem, teve algumas boas defesas e tudo mais. As outras contratações que eu separei aqui foram o David, que é uma contratação, acho que é a única que eu não gosto. Também surgiu um boato aí do Caio Paulista no São Paulo, que seria a segunda contratação que eu não gosto, mas como nada foi confirmado eu não vou falar sobre. O David é a única contratação que eu não gosto aqui. Ele trabalhou com o Rogério no Fortaleza, tudo bem, eu entendo isso, mas eu não vejo ele um jogador do nível de um time como o São Paulo. Ele
Eu não acho ele nem tão bom como um ponta, nem as características tão boas para ser um ponta. Eu não vejo ele tanto com esse um contra um pra fazer essa ponta esquerda do São Paulo. Mas eu também não vejo ele tão bom pra ser esse segundo atacante do lado do Caleri, como o Luciano é. Então, assim, eu não... Sei lá, eu não consigo encontrar um encaixe dele nesse time. Ele começou jogando como ponta, ele até fez gol contra a Ferroviária. Mas a longo prazo eu acho que vai ser mais uma das apostas do São Paulo que acaba não funcionando. Posso queimar a língua, mas aqui a única que eu não gosto é ele. As outras duas contratações, o Jackson Mendes e o Alan Franco, eu não posso falar muito porque são dois jogadores que eu não tenho tanto conhecimento assim. Eles estavam na MLS, mas assim, pela idade deles e tudo mais, até pelo preço que foi pago, que foi relativamente barato, eu acho que são apostas válidas. O Alan Franco é um zagueiro, o Jackson Mendes um segundo volante. O Mendes eu até gostei nesse início de Campeonato Paulista. Ele vem alternando ali com o Rodrigo Nestor nessa função de segundo homem no meio campo. Pode ser útil nesse ano. E se ele for realmente um bom jogador, eu vejo essa dupla de volantes do São Paulo, tanto titulares quanto reserva, sendo talvez uma das melhores do Brasil. Porque você pega Pablo Maia e Rodrigo Nestor possivelmente como uma dupla titular. São dois excelentes jogadores. E você teria Luan e o Mendes no banco. O Mendes, caso atinja essa expectativa, também seria mais um bom reforço. Ainda teria o Gabriel Neves, né, que tá machucado. E o Alan Franco acho que vem ali pra zaga pra ser mais uma opção. E o São Paulo acho que vai buscar encontrar esse zagueiro para jogar do lado do Arboleda. O Arboleda que é um grande reforço para esse ano, porque ele passou o ano passado machucado. E para mim saudável, é um zagueiro, um dos melhores do Brasil. Um dos 10 melhores do Brasil, talvez 5 melhores, acho que é exagero, mas um dos 10 melhores acho que ele seria do Brasil. O São Paulo vem jogando nesse início de campeonato paulista num 4-2-3-1, talvez um 4-4-2 ali, com o Luciano se aproximando mais do Caleri. Então, falando do Luciano, se for um 4-4-2, eu gosto dele nessa função, jogando ao lado do Caleri, jogando atrás do Caleri. Assim, dialogando com o Caleri em jogadas curtas e tudo mais, como um segundo atacante. Mas quando muda para esse 4-2-3-1, com o Wellington Rato na direita, o David tá jogando na esquerda, mas de novo, eu imagino que o Pedrinho pega essa vaga, e o Luciano por dentro como um camisa 10, aí eu já não me agrada, porque eu já acho que ele não faz essa função tão bem. E dentro do elenco do São Paulo nós temos o Galopo, que pode fazer essa função melhor que o Luciano, na minha opinião. Que mais que eu tenho pra falar? Eu vejo o São Paulo aqui esse ano brigando pelas mesmas coisas do ano passado. Eu acho que o elenco não teve uma queda grande na qualidade, mas também não ganhou tanta qualidade assim. Então eu vejo um time competitivo, um time que incomoda em mata-mata e que nos pontos corridos pode sofrer, principalmente se for longe dos mata-matas como foi ano passado. Então eu imagino um ano bem parecido pro São Paulo. Eu acho que briga pelo título paulista até o final, talvez chegue na final. Chega longe na Copa do Brasil ou na Sul-Americana. Na Sul-Americana, na minha opinião, é o grande favorito. Pelo menos entra na competição como grande favorito. Então é isso. Eu acho que o São Paulo... Se eu tivesse que dar um palpite hoje, seria que o São Paulo venceria a Sul-Americana. Justamente por isso, por ser o favorito. Mas a gente não pode esquecer que na Sul-Americana os terceiros colocados dos grupos da Libertadores vão para ela. Então já teremos um outro nível de competitividade que pode dificultar a vida do São Paulo. Eu acho que o São Paulo ainda precisa de reforços, porque eu vejo o elenco deficitário em algumas posições. Por exemplo, Igor Vinícius e Rafinha para lateral direito. Tudo bem que tem o Moreira, pode jogar ali e tudo mais, mas não sei se... O Igor Vinícius não é um jogador que me agrada tanto para ser o titular do São Paulo. Lateral esquerdo eu vejo o Wellington ali, e a saída do Reinaldo eu acho positiva pro São Paulo por dois motivos. Um, que eu acho que já não tinha tanto clima para ele continuar, e o segundo é que abre espaço, entre aspas, pro Wellington se desenvolver. O Wellington é um lateral que eu vejo muito talentoso mesmo. Eu acho que ele ter que revezar com o Reinaldo estava até atrapalhando ele. Então eu não vejo pontos negativos no Wellington ter uma sequência como titular de São Paulo. Eu acho que ele tem tudo para se tornar um grande lateral para o São Paulo. A zaga repleta de jogadores jovens. Aí você vai ter o Beraldo. O Ferrarese se lesionou contra o Palmeiras. O próprio Diego Costa, que deve voltar de lesão aí em breve. Que eu acho que, a princípio, com todo mundo saudável, a dupla titular de São Paulo é Arboleda e ele.
Então, mas a zaga eu acho que tá bem servida. Os volantes eu acho que tá bem servido. Eu acho que o São Paulo ainda talvez precise de mais alguma opção de velocidade, porque no elenco, como opção de velocidade, talvez a gente só tenha o Luciano não, o Pedrinho e o Alisson, que eu acho que é um jogador abaixo da média do elenco. Então, eu acho que talvez possa faltar isso visando a temporada. Mas é isso, essas são as minhas provisões pro São Paulo nesse ano, o que eu acho do elenco do São Paulo para esse ano. Se você gostou, deixa o like. Como eu disse, já tem o vídeo sobre o Palmeiras e sobre o Corinthians. Amanhã tem vídeo sobre o Santos. Comenta aí o que vocês acham que o São Paulo vai competir, o que vocês acham do elenco do São Paulo para 2023. O que mais? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos o vídeo e muito obrigado. Até a próxima.